Bem-vindos a mais uma entrevista aqui pelo Semanário de Felgueiras. No final de setembro tivemos aqui uma excelente notícia. O padre Alípio Barbosa regressava a Felgueiras, depois de passar 2 anos e meio como pároco em algumas das freguesias um pouco mais aqui a norte de nós, em Sendim, Jogueiros e, se não me engano... Friande. Qual é que era? Friande. Friande, exatamente, em Friande, peço desculpa. Está agora, foi apontado agora aqui como pároco para as paróquias de Lixa. Sr. Padre, muito obrigado por aceder a este nosso convite para uma entrevista. Estamos a meio de outubro, o Sr. Padre assume aqui estas funções no final de setembro e nós estamos a ver pelas fotografias, os vídeos foram publicados e foi uma recepção muito calorosa ao Sr. Padre Alípio aqui na Lixa. Sr. Padre, primeira pergunta, que sentimentos o acompanham neste regresso a Felgueiras e aqui a integrar-se aqui nesta comunidade? Olá, viva, um gosto estar aqui a partilhar com os amigos e com os leitores e ouvintes do Semanário de Felgueiras, que eu vi nascer e crescer e acompanhei ao longo dos 12 anos que estive cá, sempre com muita proximidade. Saúdo a todos. Quer dizer, há aqui um duplo sentido. Se nós olharmos para o movimento grego do círculo perfeito, não é? Que segundo os gregos seria a perfeição, e o movimento de Ulisses, que partiu de Ítaca, fez tal e tal, passaria por Lisboa, fundar a Ulissopone, e depois regressa a Ítaca, onde a sua esposa o esperava, a Penélope, onde o cão foi o único que o reconheceu, e quando o viu até morreu, e ele fechou o ciclo. Esta é uma visão grega, mas nós, na revelação cristã, temos uma outra visão, que integra esta, mas vai muito mais longe, mais aberta. É a visão de Abraão. O Senhor manda-o caminhar, seguir em frente. Pelo caminho ele quase que morre quando lhe é pedido para imolar o filho, ou para não imolar o filho. E, portanto, é um caminho sempre em frente, embora seja um feliz regresso a Felgueiras, que prezo muito. E agradeço a Deus esta oportunidade que me dá, mais uma vez, de estar aqui em terras felgueirenses, onde aprendi tudo, como pároco, também como pessoa, onde fui muito bem acolhido, e agora da mesma forma, aqui na grande comunidade da Lixa, também muito bem acolhido e recebido, graças a Deus. Portanto, é um sentimento de gratidão e de esperança de que continuamos a caminhar, não a fechar ciclos, mas a abrir-nos novamente a novas etapas, sempre em caminhada longitudinal para o futuro, para a frente e para o alto. Muito bem, Sr. Padre, e fala muito bem aqui de uma nova etapa, era uma das perguntas que nós tínhamos aqui preparadas para si, em termos desta etapa que começa aqui na Lixa, quais são as suas prioridades como pároco destas três paróquias? Pronto, a primeira coisa é, eu de facto estive 12 anos e meio em Felgueiras, como muito bem disse, nestas 3 comunidades encantadoras, depois estive 18 anos e meio em Gondomar e depois estive 5 anos em Oliveira do Douro, comunidades grandes, urbanas, semi-urbanas. O programa, neste momento, é acolher, é ser acolhido, deixar-me acolher, envolver pelas pessoas, que têm sido maravilhosas, e conhecer, para depois amar, para depois servir, não é? Naturalmente, há de ser por aí assim, conhecermos, amarmos, caminharmos juntos e semear a esperança, que é o que o nosso mundo mais precisa, e os jovens, e todos nós, de puxarmos um bocadinho por aquilo que há de bom em cada um de nós, e há tanto. Em cada um, em cada família, em cada comunidade, valorizar, despoletar e unirmos-nos em rede, em comunhão. Pois também sabemos que há dificuldades em cada um de nós, que há uma parte negativa, o mal existe, está aí bem patente, mas nós temos hoje que puxar pelo que há de melhor em nós, em cada um, nas pessoas, nas famílias, nas instituições, no associativismo, na comunidade cristã também. E, portanto, é um bocadinho isto que aqui estou para servir e caminhar com a comunidade. Eu não venho substituir o Padre Abílio, que, aliás, é o meu grande amigo. Quando eu cheguei aqui há 36 anos, foi ele que me acolheu na Pedreira, excelente, e que o próprio Conselho, o Estado Civil, reconheceu ao dar-lhe a medalha de mérito de cidadão conselheiro de Felgueiras, e justamente eu venho para continuar a obra do Padre Abílio e dos meus antecessores. Tão saudosa memória, o Padre Custódio Marinho, o Padre Durães, o Padre Carneiro, no caso de Macia de Lixa, o Padre Francisco Andrade, o Padre André, e portanto a tal linha de Abraão, que vamos caminhando, uns vão sucedendo, as gerações vão sucedendo, mas sempre na mesma fidelidade ao homem, à história
e à nossa revelação de Jesus Cristo. Sim, muito bem, Sr. Padre. E fala aqui de algumas dificuldades. Não é segredo que a Igreja tem tido algumas dificuldades nas últimas décadas. Falamos aqui da questão, por exemplo, do afastamento de muitos fiéis das práticas religiosas. Que caminhos considera fundamentais para reaproximar os fiéis à Igreja Católica novamente? Sim, é um grande desafio, Nós observamos que as religiões tradicionais têm vindo a sofrer uma erosão, a haver uma desmobilização, em prol de uma busca de uma espiritualidade mais eclética, mais sincrética, abrangente e diríamos de construção pessoal. Cada um, digamos assim, vai construindo a sua própria espiritualidade e há uma busca grande de espiritualidade, de sentido para a vida, que não quer dizer necessariamente uma busca de Jesus Cristo, da espiritualidade cristã, da dinâmica da encarnação e da cruz, que nos leva depois também a dignificar a pessoa humana, o homem, as suas relações, a vida social, política, a família, o trabalho, o lazer, a cultura. O que podemos fazer é uma interrogação que todos temos feito. A Igreja, que tem procurado promover esta dinâmica da consulta aberta, envolver a todos na constatação da realidade e encontrar, à luz do Espírito Santo, que caminhos percorrer para servir o homem, porque a missão da Igreja é só essa, servir a humanidade em cada tempo, em cada lugar, na história. Como servir hoje esta nossa humanidade que anseia pela paz? Isso é a grande questão, não é? Por segurança, por caminhos de esperança para os jovens. E esse é o meu desafio aqui e é o desafio de todo o cristão. O Papa Francisco, pouco antes de morrer, publicou uma mensagem para exatamente este outubro missionário, para o próximo domingo, que é o Dia Mundial das Missões, que ele deu como tema, integrado no Ano Santo 2025 que estamos a viver, este Ano Santo que é uma conta redonda, não é, da encarnação, portanto 2025 anos da encarnação de Cristo na nossa humanidade, cujo tema geral do ano é Peregrinos de Esperança, e o Papa, para esta mensagem, tem este tema: Mensageiros de Esperança entre os povos. Eu acho que a resposta à sua pergunta terá necessariamente que passar por nós sermos sinais de esperança, acompanhando as pessoas nas suas dores e gemidos e ansiedades, nas suas dificuldades, na pobreza, que às vezes nem sempre é material, muitas vezes é de relações, de busca de sentido para a vida, para o crescimento, para o envelhecimento. E portanto, a Igreja, estando solidária com o homem aí, sendo mestra da humanidade, poderá oferecer às pessoas uma mais-valia que ninguém mais oferece. No fundo, que é o modelo do Evangelho, que é o modelo de Jesus, do perdão, da reconciliação, da fraternidade entre os povos e, sobretudo, hoje em dia, de uma harmonia com o cosmos, com a natureza, com a criação. A entender a criação como obra de Deus, como a minha irmã natureza, a minha irmã criação, para vivermos em harmonia e não a explorá-la, a esmagá-la como se não houvesse futuro. Sim, senhor, Sr. Padre. Obviamente, e não querendo ser muito negativo, obviamente, mas lá está, temos aqui uma série de desafios grandes. O desafio também que tem premiado aqui a Igreja nas últimas décadas, esta questão de falta de sacerdotes. Podemos ver um padre hoje em dia tem mais do que uma paróquia à sua portanto, eleição. Preocupa esta escassez de sacerdotes? Como encara esse desafio no âmbito da pastoral local? Verdade, preocupa e muito. Antes de mais, porque nós próprios somos mais sobrecarregados e às vezes num ritmo assim um pouco estonteante até. E é um tempo muito desafiante, que nós vínhamos de uma época com alguma estabilidade na Igreja e na vida e nas famílias e até no emprego, não é? A missa ao domingo era garantida, estava a missa ao sábado também. As pessoas iam podíamos acertar o relógio por aqui, por estas questões da vida comunitária, não era? É verdade. Hoje o emprego não está garantido, o futuro é sempre incerto, a conquistar. Por um lado é um desafio, uma instabilidade. Por outro lado é um desafio a cada um de nós a confiarmos mais uns nos outros, a sermos mais solidários, mais atentos e preocupados com quem vive ao nosso lado e não permitir esta cultura da indiferença, da ingratidão.
De facto, né, hoje sou o pároco, estou ao serviço de 3 paróquias, Baceira, Santa Leocádia, Borba, São Miguel, Vila Cova, Divino Salvador. O futuro Deus sabe como será. Dar este salto para que a Igreja seja de todos e com todos e que os leigos se sintam parte ativa e integrante neste projeto, no fundo, de humanização, de trazer o Evangelho para a vida das pessoas, levar as pessoas até Cristo, trazer Cristo às pessoas, como fator de humanização, como evento de esperança, de justiça, de sentido para a vida, há de ser tarefa agora não só dos padres, mas também dos leigos. E este salto, digamos assim, não está a ser fácil. Ok. Das pessoas deixarem aquele ritmo, não é? Digamos assim, o padre faz, o padre garante, o padre abre a porta, o padre confessa, o padre atende, o padre resolve, para um nós, ele e nós, numa linha sinodal de espiritualidade comunitária. Esse é que está a ser o desafio. Cada cristão uma missão, cada cristão sentir que a Igreja também é sua e tem que partilhar no ser e no ter, e envolver-se, comprometer-se, e até espicaçar os párocos muitas vezes, não é? Então, não vamos, não fazemos, não... Porquê? E não ficar à espera com os espectadores. Este é o desafio, que não é fácil. Mas também é verdade que temos hoje um grupo de leigos que foi descobrindo o seu lugar e a sua missão no mundo, na vida, na família, a partir do Evangelho de Jesus, com esta inspiração que é o Evangelho de Jesus, fantásticos. Hoje, dá muito mais gosto ser padre, a mim, quando reúno com leigos e sentimos todos este caminho da humanidade, da Igreja, e às vezes desabafamos e partilhamos, e não sou eu sozinho já a programar, mas em conjunto, todos a pormos à escuta o que diz o mundo, como está o nosso tempo, como podemos amar e servir este mundo e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito Santo nos está a dizer a nós? Não a mim, padre, mas a nós todos. É muito mais bonito, muito mais complementar. Eu tinha aqui uma pergunta que era para lhe fazer, mas obviamente já um bocado respondeu a isto, que era no mundo mais secularizado e digital hoje em dia, o que é que faz um pároco? Quer dizer, alinha com estas novas tecnologias, vê ali um aliado também para fazer, ou vê ali um inimigo de uma certa forma? Eu vejo que o seu pároco está aqui com um iPad, vejo que há publicações no Facebook, também há uma forma de aproveitar aqui também estas tecnologias para transmitir todos os pensamentos e todos estes ensinamentos. Sim, penso que tudo que a humanidade tem de bom é bom para a humanidade, é bom para a Igreja. A Igreja está na humanidade, a humanidade é humana com todos e, portanto, o progresso ao serviço da pessoa e de todas as pessoas, um progresso que não gere injustiças nem exclusões. Esse é que é o problema. Senão caímos naquele, como dizia o Bento XVI, que é o nosso progresso hoje. Parece que é da funda, ou seja, da fisga à mega bomba. Afinal, o que nós progredimos foi só nisso. Antigamente matávamos com uma fisga, agora é com uma mega bomba. Isto é progresso? Claro que não. A tecnologia digital é um desafio, antes de mais, porque nós hoje estamos muito mais conectados, mas com menos relação. Para usar o chavão, esta tecnologia pode, e acho que faz isso mesmo, aproxima os que estão longe, mas afasta os que estão perto. Portanto, há aqui uma forte isolamento também, às vezes, entre as pessoas. Precisamos de a usar, digamos assim, como um meio, como um subsídio, como um instrumento. Sim, é válido. Hoje já ninguém dispensa isso, né? Já ninguém dispensa o telemóvel, que é onde já temos grande parte da nossa vida, e por isso há de estar ao serviço. Há um exemplo muito engraçado que eu penso muitas vezes, que pode ilustrar esta fase hoje da tecnologia digital, sobretudo agora da inteligência artificial. A faca, quando surgiu, foi para matar e foi para fazer coisas muito más. Entretanto, nós domesticamos a nós mesmos, não a faca, que ela continua a ser a mesma, e hoje usamos-la 4 vezes ao dia para coisas pacíficas e boas. Muito bem. Até para uma operação, para uma cirurgia. Esta tecnologia vai exigir de nós a mesma coisa, uma domesticação da inteligência, que ela esteja ao serviço de todos, da humanização, e é um bom instrumento, sim, sem dúvida. Muito bem. Sr. Padre, quando estava a preparar para esta entrevista, eu fui dar uma vista de olhos aqui o que é que se tinha publicado em termos de entrevistas ao Sr. Padre. Eu dei com uma entrevista muito curiosa, que foi feita em Gondomar, já há 13 anos, se não me engano, e dava para perceber que era uma criança que lhe estava a fazer uma entrevista. Mas fez-lhe aqui uma pergunta muito interessante, que o Sr. Padre, na altura, disse que até era uma pergunta matreira. E perguntava-lhe este entrevistador jovem,
se havia alguma pergunta que gostava que lhe fizessem, mas nunca lhe tinham feito na altura. Eu achei isto bastante curioso e, portanto, eu achei que talvez vamos dar aqui a oportunidade ao Sr. Padre de colocar aqui esta pergunta, ou seja, o que é que as pessoas deixam em nós e o que é que nós deixamos nas pessoas? Como é que encara esta frase, esta pergunta? Nós, quimicamente e espiritualmente e culturalmente, somos de facto fruto uns dos outros, não é? Esta filosofia individualista que se foi criando, que convém à economia consumista e ao capitalismo selvagem, ou como diria o Papa Francisco, à economia que mata, esta visão do homem que, self-made man, que se faz a si próprio, que é autossuficiente, é ilusória. Só tem trazido solidão. E muita gente vive aí aos encontrões, com uma profunda solidão interior, à procura de alguém com quem desabafar, um ombro amigo para chorar. Portanto, é natural que o que estou aqui hoje, devo à minha infância e, sobretudo, muito às paróquias por onde passei, a pessoas amigas que eu guardo no coração e gente por quem eu choro muitas vezes. Aqui das 3 paróquias por onde passei, de Gondomar, de Oliveira de Douro, e agora quando me despedi, quer de Gondomar, quer depois de Oliveira de Douro, tenho muita pena de ver pessoas que eu nunca mais vou ver senão no céu. Isto dói muito, porque nós criamos relações, nós somos um ser de relação. E nós padres, que não temos filhos, não temos propriamente a família assim, vivemos para os outros, com os outros, mais custa de facto isto. Portanto, eu sou o que sou, muito graças às pessoas que se têm aproximado de mim. O que é que podemos deixar? A minha preocupação sempre foi e é que elas, como eu, descubram Jesus Cristo. Descubram um cuido, um sentido novo para a vida, que Ele não nos tira nada, que Jesus não nos tira nada, tudo nos dá sentido à vida, que Ele não é contra o mundo, contra o prazer, contra o lucro, contra a tecnologia, mas pelo contrário, é Ele que dá sentido a tudo isso, à tecnologia, ao lucro, à família, às relações amorosas, que com Ele a vida é mais fácil. Lembramos-nos sempre do Evangelho de São João 3,15, Deus amou tanto o mundo, amou e ama, que se fez presente no seu Filho unigênito. Portanto, o que eu gostaria que as pessoas levassem de mim era levássemos esta descoberta, esta experiência com Jesus que nos humaniza e cujo objetivo é só este, criar uma humanidade mais feliz no tempo e com esperança. Muito bem. Sr. Padre, aqui na nossa conversa já mencionou o Papa Francisco várias vezes, nós perdemos o Papa Francisco este ano, temos um novo Papa, Leão XIV, só para desafiar o Sr. Padre um bocadinho, até este momento, o que é que pensa deste novo Papa, do que tem feito, do que tem dito? Obviamente uma pessoa um bocadinho diferente de Francisco, mas com um legado talvez a dar continuidade um bocadinho aqui. Certo. Só uma pequena introdução para depois tentar responder à sua pergunta muito pertinente e importante para nós todos. Nós temos hoje a tendência ou a predisposição para, do nosso sofá, da nossa bancada, apreciarmos tudo e todos. Comentamos, somos chamados para fóruns, dizemos a nossa opinião. Então nós temos uma opinião sobre tudo e todos. Isso é bom, porque reconhece a individualidade e a personalidade de cada um e as capacidades de cada um, mas depois ilude-nos que nos faz juízes de tudo e de todos, não nos comprometendo com nada. Isso não é benéfico, não constrói. Em relação ao Papa e este outro qualquer, eu costumo dizer a brincar que eu não tenho que gostar do Papa ou desgostar mais ou menos. Eu sou para amar o Papa, acolher o seu magistério, com lucidez crítica. Como tudo na vida, não é? Temos que usar a nossa inteligência, a nossa lucidez e coisas que têm um valor, outras têm outro. Há uma hierarquia também de verdades no próprio magistério do Papa. Pronto. Em relação a este, é uma figura muito curiosa. Eu acho que o Espírito Santo, para cada tempo, dá o Papa certo que nós precisamos. Veja-se o Paulo VI, que é da minha infância, que eu aprecio imenso, imenso, imenso. Lindo, lindo aquele senhor. Depois o grande João Paulo II. Uma coisa, não é? Foi o Papa da nossa juventude, que nos fascinou a todos.
parecia que depois não havia mais nada a dizer, aparece afinal depois o Bento XVI também com uma ponderação, com uma maturidade, sobretudo mostrando que é possível o ser humano, a humanidade, aliar a razão e a ciência à fé, que não há incompatibilidade, isso é fantástico. E depois aparece o Papa Francisco, um profeta, com os seus gestos. Pensemos o Papa em Portugal em 2023, na jornada. Tudo que disse, tudo que fez, o modo como disse, a pedagogia como fez, é lapidar. É de um profeta, sem dúvida. Ninguém substitui ninguém, os papas não são fotocópias uns dos outros. Este, acho que alia as duas vertentes entre o Bento XVI, um homem intelectual, preocupado com a razão, com dar as razões da esperança para o nosso mundo, e o sentido profético, missionário, concreto dos pobres do nosso tempo. O último documento que o Papa Leão XIV publicou foi começado, ou foi pelo menos gizado, idealizado pelo Papa Francisco. Ele próprio diz na introdução lá, Dilexi de te, uma expressão do Apocalipse, onde o Senhor diz, eu amei-te, a uma comunidade, para que sintamos que nestas misérias, nesta desgraça do mundo, da guerra, etc., que Deus continua a amar e a preocupar-se com o mundo. E este documento segue a linha do documento anterior do Papa Francisco, que era Dilex de nós, Deus amou-nos, agora é amor no sentido da humanidade, sobretudo os pobres. E todo o documento anda muito à volta da preocupação que todos temos que ter, não só a Igreja, mas todos, sobretudo os responsáveis mundiais, pelas novas pobrezas, pela marginalização, pela exclusão social, pela solidão dos jovens, que leva a tantos desesperos. Portanto, verdadeiramente um continuador do espírito de Francisco. Claro, um estilo diferente, um modo de ser diferente. Um bocadinho mais pragmático, mais diplomático também. Sim, os tempos assim o pedem, de uma certa forma. Sim. Pronto, o Papa Francisco cumpriu uma missão muito pragmático, sem se preocupar tanto com o rigor doutrinal, que tinha com certeza, mas importava o gesto profético para cada um interpretar. Este, claro, já volta outra vez à diplomacia vaticana, a privilegiar os cânones, mas este documento que ele publicou agora, e que é uma exortação apostólica, portanto é dirigida essencialmente aos cristãos da Igreja, aos membros da Igreja, volta a retomar o tema da teologia da libertação, dos pobres, no fundo da missão da Igreja de todos nós, que é amarmos-nos, termos compaixão uns dos outros, compadecermos uns dos outros. Sim, senhor. Sr. Padre, estamos a chegar aqui ao fim da nossa entrevista. Teríamos aqui muitos temas para falar, talvez agora aqui durante o seu sacerdócio tenhamos tempo de nos encontrar novamente no futuro, mas como estamos aqui no início aqui deste seu novo desafio, a nossa pergunta seria aqui para fechar, qual a mensagem que deixaria de gostar aos paroquianos da Lixa neste momento, que é um momento de mudança e um momento de recomeço também? Verdade. Estamos no outono, neste belo cenário, que criamos espaço para nos escutarmos uns aos outros, para nos acolhermos e iremos encontrar a inspiração e o que há de melhor em nós para pormos em comum e caminharmos em frente, apoiando-nos, ajudando-nos, que essa é a minha missão e da Igreja. Temos muitos desafios, naturalmente a formação dos adultos e depois desafios do património que temos que recuperar e pôr ao serviço. Mas há pessoas, há vontade, é só unirmos-nos e o Senhor faz o resto. Então, Sr. Padre Olímpio Barbosa, muito obrigado por este tempo e toda a melhor sorte para ter aqui nesta nova fase aqui da sua vida. Muito obrigado. Uma saudação para todos, um feliz outono, um bom Dia Mundial das Missões, que é este domingo, para que sejamos todos mensageiros de esperança entre os povos. Começar pela nossa casa. Muito obrigado.